apresentar a palestra que tem por nome Elil e a Nova Era, realizada pela área artística do Departamento Cultural da FEB. Muito bem. Então, como a temática do nosso encontro, é Elil e a Nova Era, nós escolhemos esta temática porque sempre nos sentimos muito ligados a esta personalidade, que é Elil, a todo o seu contributo no período quinhentista, todo o seu esforço e todo o trabalho que desenvolveu com a Escola Náutica de Sagres, que muitos poderão julgar ou terem julgado que seria uma escola onde alunos andariam com ardósias e com alguns manuais para aprender a navegar, mas não era de todo esse o sentido da Escola Náutica promovida por Elil, na altura infante do Henrique. Mas sim uma comunidade prática que mais lá à frente nós iremos falar. Então, para o lançamento deste tema, nós colocámos 5 questões e que procurámos, dentro das nossas possibilidades e recursos, realizar uma investigação, uma pesquisa, dentro da informação que tínhamos ao nosso dispor. E as 5 questões são estas. Quem é Elil? Qual o perfil da sua personalidade? Qual o seu papel na planificação divina para a expansão do Evangelho no mundo? Quais foram os desenvolvimentos realizados na Terra e que impactos é que tiveram? E como se projeta a nova expansão do Evangelho na era do Espírito para a implementação da nova era? E é muito curioso porque, logo no Evangelho, numa pequenina nota relacionada com as seitas religiosas, nomeadamente ou particularmente com os fariseus, vamos encontrar um apontamento muito interessante. E diz-nos assim, na página 38 do Evangelho, estamos a falar de como está aqui referenciado em baixo, entre essas seitas, a mais influente era a dos fariseus, que teve por chefe Hilel, doutor judeu nascido na Babilónia, fundador de uma escola célebre, onde se ensinava que só se devia depositar fé nas Escrituras e sua origem remonta a 180 ou a 200 anos antes de Jesus Cristo. Portanto, a origem dessa escola terá sido criada entre 180 a 200 anos antes de Jesus Cristo. Mas este Hilel, como diz a nota em rodapé, não confundir esse Hilel que fundou a seita dos fariseus, mas com o seu homónimo, que viveu 200 anos mais tarde, ou seja, já num período próximo do Cristo, e que estabeleceu os princípios religiosos e sociais de um sistema todo de tolerância e amor, sistema hoje conhecido por Hilelismo. Portanto, isto foi uma nota da editora da Fundação Espírita Brasileira no ano de 1947. E nós, de facto, pesquisámos vários livros, várias obras, como é óbvio, pesquisámos o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, mas há um livro posterior a esse que fala e que trata muito acerca desse livro, que é um livro que se chama Brasil Mais Além, de Dúlio Lena Berna, em que ele questiona, ou seja, Ismael Gomes Braga, que foi um trabalhador da Federação Espírita Brasileira e que escreveu muitos artigos para a revista Reformador, houve num primeiro tempo, escreveu um artigo dizendo que Hilel, que será o nome de Elil, porque entre os nomes hebraicos e os nomes árabes, por vezes já há trocas de vogais. É comum haver trocas de vogais. Por exemplo, o nome desta pessoa que trabalhava, que escrevia para o Reformador, Ismael Gomes Braga, Ismael, em árabe, escreve-se Ismael, ou seja, troca-se o I pelo E. E também acontece o mesmo com Hilel e Elil, ou seja, a troca das vogais. Portanto, ele diz que este Hilel, de facto, é o espírito de Elil. E então, ele diz que, portanto, já tivemos a ocasião de explicar que a forma hebraica do nome é Hilel,
que podemos aportuguesar para Hillel só com L, e que a forma Elil, como aparece no livro, é a árabe. Ou seja, no livro, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. É a mesma alteração que em Ismael e que os árabes leem Ismael, como tínhamos acabado de dizer. Mais tarde, já em 1955, noutro artigo da revista Reformador, Ismael Gomes Braga vai encontrar na Enciclopédia Britânica uma importante informação, em que diz que Hillel nasceu no ano 70 a.C. e morreu no ano 10 da nossa era, ou seja, houve um período de 10 anos em que ele foi contemporâneo de Jesus. Mas não teve a oportunidade de conhecer a doutrina de Jesus, porque a vida pública de Jesus só iniciou-se aos 30 anos de idade. Então, ele vem confirmar aquela informação que estava no Evangelho, em que diz que, portanto, o Hillel nasceu na Babilónia, da família de Davi, e quando tinha 40 anos de idade foi para Jerusalém a fim de estudar com os mestres Shamaia e Abtilian. Entrou para o número dos líderes dos escribas farisaicos e a tradição lhe atribui a mais alta dignidade de Sinedrim, com o título de Nazi, por volta do ano 30 a.C. E então uma das coisas que Hillel costumava dizer era ser discípulos de Arão, amando a paz, edificando a paz e amando as criaturas e aproximando-as da lei. Nome engrandecido é nome destruído. Quem não aumenta, diminui. Quem não estuda, merece morrer. Quem faz uso mundano da doutrina, definha. Se eu for só meu, que serei eu? Se não for agora, quando será então? Isto são frases, ou seja, são afirmações que Hillel costumava pronunciar perante determinadas situações, como é óbvio. E há aqui um episódio muito interessante, em que ele diz, um dia ele viu um crânio boiando sobre a água e lhe disse, portanto, a algum companheiro que estaria com ele, porque afogaste outros, foste afogado, e os que te afogaram serão finalmente afogados. E aqui está perfeitamente definida a lei de causa e efeito. É muito interessante, porque nós estamos a falar de alguém que viveu nasceu antes de Jesus, um bom período antes de Jesus, apenas teve um período de contemporaneidade de 10 anos. É muito interessante. Porque significa que já há uma sintonia de pensamento. E depois continua com algumas situações de Hillel. Quanto mais carne, mais vermes. Quanto mais propriedade, mais ansiedade. Isto é muito interessante, porque é tão comum nos dias de hoje. Quanto mais criadas, mais libertinagem. Quanto mais criados, mais roubo. Quanto mais Bíblia, mais vida. Porque ele era um homem devotado à fé mosaica. Quanto mais estudo, mais sabedoria. Quanto mais conselho, mais compreensão. Quanto mais caridade, mais paz. Quem adquiriu um bom nome, o adquiriu para si mesmo. Quem adquiriu para si mesmo palavras da lei, adquiriu para si mesmo vida no mundo futuro. Isto é muito interessante, porque ele aqui já nos está a dar uma indicação da vida futura, ou seja, da crença na vida para além da morte. E pronto, isto só fomos buscar algumas destas informações sobre esta personalidade no tempo de Jesus. Portanto, estamos a falar de Hillel, que é o espírito Elil, é a mesma coisa, apenas com a troca das vogais. E no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, há uma situação muito interessante. Aliás, logo nos 2 primeiros capítulos, o diálogo que é estabelecido entre o espírito de Elil com Jesus revela uma proximidade tão grande que ficamos impressionados porque tratam dos assuntos e Elil está a tratar com Jesus de forma colaborativa sobre a planificação divina a ser traçada para a ordem terrestre. Ou seja, sobre a forma como a expansão do Evangelho deverá ser efetuada na ordem terrestre. E então Jesus diz a Elil, numa determinada parte, diz: Tu, Elil, tu corporificarás na terra, no seio do povo mais pobre e mais trabalhador do Ocidente.
Instituirás um roteiro de coragem para que sejam transpostas as imensidades desses oceanos perigosos e solitários que separam o velho do novo mundo. Instalaremos aqui uma tenda de trabalho para a nação mais humilde da Europa, glorificando os seus esforços na oficina de Deus. E aqui Jesus considera que os portugueses, neste período de 500, considera que os portugueses seriam a nação mais humilde da Europa. Éramos, há 500 anos atrás. Ok. E agora, vamos então passar para uma fase diferente, já com o Elil reencarnado, agora como infante do Henrique. E agora vou passar a palavra à Carlota. Boa tarde. Então, como o Paulo explicou, Elil reencarna na Terra como infante do Henrique. Infante do Henrique de Avis, conhecido como Henrique o Navegador. Nasce no Porto, a 4 de março de 1394 e desencarna em Sagres, em 13 de novembro de 1460. Infante do Henrique foi o grande promotor e impulsionador dos descobrimentos portugueses. Foi o quinto filho de Dom João I de Portugal, fundador da dinastia de Avis, e de Dona Filipa de Lencastre. Tanto ele como os seus irmãos se destacaram em sua época pelo seu grau elevado de educação, valor militar e grande sabedoria e predominância na vida pública portuguesa. Eles eram chamados a ínclita geração. Na sua vida, enquanto esteve encarnado, Infante Dom Henrique, como eu já disse, foi o grande promotor dos descobrimentos portugueses. Estes iniciam-se quando Dom Henrique convence o seu pai, o rei de Portugal, a conquistar Ceuta. Ceuta foi conquistada em 1415 e Portugal assim assegura o controle das rotas marítimas de comércio entre o Atlântico e o Oriente. Após sair de Ceuta, Infante Dom Henrique fixa-se em Sagres, na Vila do Infante. Rodeia-se de mestres de vários países nas artes e ciências ligadas à navegação e cria um centro de investigação que é comum chamar-se Escola de Sagres. De facto, não se criou uma escola, como o Paulo no início referiu, não foi uma escola onde iam alunos aprender, mas a Escola de Sagres funcionava assim como um centro de investigação onde grandes mestres e engenheiros da náutica se juntavam e se reuniam para avançar nas tecnologias da náutica. Como eu já disse, foi uma escola, não no moderno conceito da palavra, mas um lugar de reunião de navegadores e cientistas, aproveitando a ciência e a prática de hábeis marinheiros a se desenvolverem novos métodos de navegar. Desenharam as cartas e adaptaram navios. Uma destas novas tecnologias foi a caravela, que tem aqui a imagem. A caravela permitiu que as expedições ganhassem um grande impulso, porque era uma grande nova tecnologia que não existia do resto do mundo. Infante Dom Henrique dedicou-se ao estudo das matemáticas e, em especial, às ciências cosmográficas, o estudo dos cosmos. Aplicou o uso do astrolábio na navegação e inventou as cartas planas. Sob a sua orientação, em 1419 e 1420, redescobriram as ilhas da Madeira e do Porto Santo, porque elas já apareciam em alguns mapas anteriores, mas não eram habitadas. Em 25 de maio de 420, Dom Henrique foi nomeado grão-mestre da Ordem de Cristo, o que lhe possibilitou, este cargo possibilitou-lhe ter recursos para continuar os descobrimentos. Em 1427, descobriu também as primeiras ilhas dos Açores, que foram também povoadas como a Madeira e o Porto Santo. Em 1434, Gilianes ultrapassa o Cabo Bojador, eliminando os medos tão vigentes quanto ao desconhecido que para lá existia do Cabo. Quando desencarna, ele desencarna antes de descobrir o Brasil. Quando desencarna, deixa ao seu sobrinho, o infante Dom Fernando, os seus bens, cargos e títulos, e passa a ser Dom Fernando a dirigir os descobrimentos e a chegar ao Brasil.
Eu agora vou passar a palavra para ela. É o que mais. Então, no livro de Humberto de Campos, ditado a Francisco Cândido Xavier, diz-nos o Espírito que a preocupação do autor espiritual era nos mostrar que nada aconteceu por acaso. Tudo foi fruto de um cuidadoso planeamento. O infante Dom Henrique, a encarnação do Espírito Elil, foi um emissário de Jesus, como também não deixa nenhuma dúvida quanto à sua missão. A sua afirmação de que Elil é um espírito elevado em hierarquia é a confirmação do que foi dito por Zurara, navegador e historiador português, quando em uma das suas crónicas retrata o infante Sagres como um homem de extraordinárias virtudes. Nunca foi avarento, nem era dado ao luxo. Usava gestos calmos e palavras suaves. Sempre foi muito dedicado ao trabalho. Não era rude, mas sabia manter a disciplina, absteve-se do álcool desde a mocidade. Portanto, já vemos aqui um perfil de alguém que está muito centrado naquilo que tinha que fazer, porque era uma pessoa extremamente disciplinada e, acima de tudo, aquilo que lhe importava fazer era a sua tarefa que ele sentia que trazia, que tinha que cumprir. No livro que falámos há bocadinho, Brasil Mais Além, de Duílio Helena Berni, como espírito elevado à hierarquia, permaneceu adstrito ao cumprimento da tarefa que lhe fora atribuída, infenso aos europeus das efêmeras glorilas terrenas. Dom Henrique institui indubitavelmente um roteiro de coragem, elemento basilar para que, ao longo do tempo, fossem transpostas as imensidades desses oceanos perigosos e solitários que separam o velho do novo mundo. Novamente no além, portanto, quando o infante Dom Henrique desencarnou, o antigo mensageiro do Mestre não descansou, chamando a colaborar com ele numerosas falanges de trabalhadores devotados à causa do Evangelho do Senhor. No dia 7 de março de 1500, e agora eu vou-vos ler aqui uma passagem que acho muito interessante, aliás, é muito empolgante esta passagem. No dia 7 de março de 1500, preparada a grande expedição de Cabral ao novo roteiro das Índias, todos os elementos da expedição, encabeçados pelo capitão Mor, visitaram o passo de Alcáçova e, na véspera do dia 9, dia em que se fizeram ao mar, imploraram os navegadores a bênção de Deus na ermida do Restelo, pouso de meditação que a fé sincera de Dom Henrique havia edificado. O Tejo estava coberto de embarcações engalanadas e, entre manifestações de alegria e de esperança, exaltava-se o pendão glorioso das quinas. No oceano largo, o capitão Mor considera a possibilidade de levar a sua bandeira à terra desconhecida do hemisfério sul. O seu desejo cria a necessária ambientação ao grande plano do mundo invisível. Henrique de Sagres aproveita esta maravilhosa possibilidade. Suas falanges de navegadores do infinito se desdobram nas caravelas embandeiradas e alegres. Aproveitam-se todos os ascendentes mediúnicos. As noites de Cabral são povoadas de sonhos sobrenaturais e, insensivelmente, as caravelas inquietas cedem ao impulso de uma orientação imperceptível. Os caminhos das Índias são abandonados. Em todos os corações há uma angustiosa expectativa. O pavor do desconhecido empolga a alma daqueles homens rudes que se viam perdidos entre o céu e o mar, nas imensidades do infinito. Mas a assistência espiritual do mensageiro invisível, que de facto era ali o divino expedicionário, derrama um claror de esperança em todos os ânimos. As primeiras mensagens da terra próxima recebem-nas com alegria indizível. As ondas se mostram agora a miúde, qual colcha caprichosa de folhas, de flores e de perfumes. Avistam-se os píncaros elegantes da plaga do cruzeiro e, em breves horas, Cabral e a sua gente se reconfortam na praia extensa e acolhedora. Os naturais os recebem como irmãos muito amados. A palavra religiosa de Henrique Soares de Coimbra, eles a ouvem com veneração e humildade. Colocam suas habitações rústicas e primitivas à disposição do estrangeiro. E reza a crónica de Caminha que Diogo Dias dançou com eles nas areias de Porto Seguro, celebrando na praia o primeiro banquete de fraternidade na terra de Veracruz.
A bandeira das esquinas desfralda-se então gloriosamente nas plagas da terra abençoada, para onde transplantar Jesus a árvore do seu amor e da sua piedade. E no céu celebra-se o acontecimento com um grande júbilo. Assembleias espirituais sob as vistas amorosas do Senhor abençoam as praias extensas e claras e as florestas cerradas e bravias. Há um contentamento intraduzível em todos os corações, como se um pombo simbólico trouxesse as novidades de um mundo mais firme após novo dilúvio. Henrique de Sagres, o antigo mensageiro do Divino Mestre, rejubila-se com as bênçãos recebidas do céu. E, mesmo depois de ter desencarnado, o Espírito Elil conseguiu que aqueles que ficaram conseguissem efetuar aquilo que tinha sido planeado antes de ele reencarnar como infante do Henrique. Jesus tinha-lhe questionado qual era a região do planeta onde poderia haver espíritos de coração humilde para aceitarem a palavra do Evangelho. E Elil apontou-lhe o Brasil, aquela terra que seria o Brasil. E então Jesus disse que queria transplantar do Oriente para o Brasil, para as terras de Vera Cruz, o seu Evangelho, tal como aconteceu. E é muito interessante vermos que no século XX surge um poeta que, sentindo a sua alma ligada a estes feitos históricos e sentindo, possivelmente, através das suas faculdades mediúnicas, que algo mais está planeado, está traçado para ser cumprido e que Portugal assume esse papel, diz-nos ele no Infante, neste poema que está inscrito naquela coletânea que se chama Mensagem. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Deus quis que a terra fosse toda uma, que o mar unisse, já não separasse. Sagrou-te e foste desvendando a espuma, e a orla branca foi de ilha em continente, clareou correndo até ao fim do mundo, e viu-se a terra inteira de repente surgir redonda do azul profundo. Quem te sagrou, criou-te português, do mar e nós em ti nos deu sinal. Cumpriu-se o mar e o império se desfez. Senhor, falta cumprir-se Portugal. E nesta última citação, Senhor, falta cumprir-se Portugal, o poeta está-nos a dizer que há algo que nós, portugueses, e que este país terá que realizar. Há uma missão que falta ser feita, falta ser cumprida. No início da década de 70, e por favor, se houver aqui alguém com o conhecimento da data precisa, porque eu não tenho esta informação. Quando Dona Maria Raquel, então Presidente da Federação Espírita Portuguesa, foi visitar a Federação Espírita Brasileira, Manuela, pode-me ajudar, por favor? O ano? 1978, 1978, se não estou em 1978? 78, não, foi mais cedo. Foi mais Deve ter cedo? sido 77. 77? Deve ter sido 77. É nessa altura, Manuela, quando a Dona Maria Raquel, então Presidente da Federação Espírita Portuguesa, se desloca à Federação Espírita Brasileira, quando... Ela aí não foi como, desculpa interromper, ela não Sim. foi como Presidente da Federação. Ela nessa altura era secretária da direção. Obrigado pela O correção. Presidente era o Jorge Raimundo. Jorge Raimundo. Que estava bastante doente. Sim. E pediu-lhe a ela para representar Portugal no Brasil. 7 de janeiro de 77. 77. Esse nome dos nomes. Jorge Raimundo morou nos Olivais. Ai, não sei. Não faço ideia, eu já sei. Adiante. Não, isto tem um porquê. Eu acho que conheci a senhora.
Nessa altura, então Hernani T. Santana, que trabalhava na Federação Espírita Brasileira, Era médico psicógrafo. era médico psicógrafo, tem a oportunidade de psicografar um conjunto de textos, certo? Ou foi só apenas esta Nova Sagres? Numa reunião que houve entre a Federação Espírita Brasileira e com a presença da Maria Raquel, o Espírito Camões serviu-se do Hernani, que estava presente, e deu então aquele poema, A Nova Sagres. A Nova Sagres. E este poema é muito interessante, nós só vamos ler um excerto para aquilo que nos interessa. Esse poema, de facto, elucida de uma forma assertiva e muito clara de que, de facto, Portugal tem um papel a desempenhar, neste caso, no movimento espírita, direcionado para a Europa, ou seja, que Portugal tem um papel importante, no fundo, de, como há 500 anos atrás, procurar agora, não nas terras do Cruzeiro, mas sim no solo europeu, implantar ou dinamizar, divulgar o Evangelho de Jesus. Então diz-nos assim este certo: se de algo prevenir-te assaz quiser, portanto Luís de Camões, é de uma nova Sagres que em ti nasce, escola que prepara a primavera de um novo dia que te surge à face, nova luz para a Europa em nova era. Quis Deus que do teu solo se elevasse, espírita de certo e portuguesa, nossa federação, nossa riqueza. Aqui está claro, está óbvio que esta mensagem é especificamente para Portugal e para a Federação Espírita Portuguesa, que tem um papel a desempenhar na implantação do Evangelho na Europa. É claro que essa implantação faz-se através do conhecimento, mas acima de tudo, como Jesus esteve na Terra, faz-se através do exemplo. E continua ele: Elil apresta o exército que reme, volve à trincheira ao glorioso infante. Significa que Elil já comanda um conjunto de espíritos que se preparam para dinamizar essa implantação do Evangelho. Do Portugal se reergue qual gigante, do velho mundo novamente ao leme. Cristo abençoa o pavilhão flamante que nos céus lusitanos brilha e treme. Jesus, Kardec e amor, lema sublime, nessa bandeira célica se imprime. E então é muito interessante, de facto, vermos que estamos a viver uma época em que estas coisas, naturalmente, terão que começar a acontecer. Este poema, esta psicografia foi editada na década de 70. A noção do tempo, para nós, é completamente diferente daquela que é no mundo espiritual, e dentro da planificação divina, as coisas estão preparadas, porque aqui está muito claro: Elil apresta o exército que reme, portanto, que prepara os espíritos que vão reencarnar para volve à trincheira, ou seja, volta de novo ao trabalho, a esse trabalho glorioso da divulgação do Evangelho no mundo, neste caso na Europa.